Olá pessoal, nesse vídeo eu irei demonstrar a resolução do exercício número 3. Para o formulário Cadastro de Departamentos, crie um fluxo que oculte o componente departamento se a quantidade de caracteres for maior do que 6. Esse fluxo deverá estar associado ao evento ao navegar. Então ele solicitou aqui que a gente salve o fluxo com o nome aí Cadastro de Departamento, ocultar componente nome. Bom, eu vou criar um novo fluxo. E a ideia é um pouco semelhante aí do fluxo anterior, não é? Eu vou receber aí como parâmetro de entrada o nome do departamento que vai vir lá do formulário, né? Semelhante ao exercício da idade. Então venho aqui no objeto início, vou definir um parâmetro de entrada chamado de departamento. Esse parâmetro de entrada ele vai ser do tipo letras. Bom, em seguida, eu vou adicionar aqui um objeto processamento, onde eu preciso contar a quantidade de caracteres desse departamento. Por exemplo, eu vou receber aí no meu fluxo o departamento comercial. Eu preciso contar a quantidade de caracteres desse nome para poder comparar e verificar se é maior ou menor do que 6. Então, eu vou adicionar aqui um objeto processamento. Nesse objeto, eu vou localizar aqui a função tamanho. Percebam que é importante a gente utilizar a caixa de pesquisa para poder localizar aí as funções. Eu tenho aqui as opções iniciando ou contendo, inclusive incluindo aqui a descrição da função na pesquisa para poder facilitar aí a busca. Tá? Então é extremamente importante que a gente saiba utilizar aí o campo de pesquisa para poder localizar as funções. Localizei a função tamanho. A função tamanho recebe o texto como parâmetro de entrada. Então eu venho aqui com o botão direito no parâmetro, localizo aqui na opção parâmetros e variáveis, o meu parâmetro de entrada é departamento. Como a função tamanho ela tem um retorno, que é a quantidade de caracteres, que é um valor do tipo inteiro, eu preciso criar uma variável para poder guardar essa informação. Então venho aqui em parâmetros e variáveis, clico aqui nesse mais verde, que é para adicionar uma variável, e eu vou criar uma variável chamada de tamanho, do tipo inteiro. Clico aqui no disquete para poder salvar, e na lista em atribuição eu seleciono aí a variável tamanho. Então vou clicar em OK. Vou chegar aqui na descrição do objeto e vou colocar a descrição obter tamanho do texto. Bom, após obter o tamanho do texto, eu agora vou utilizar um objeto decisão para poder fazer essa verificação. Então, vou colocar aqui um objeto decisão e dentro dessa decisão eu vou utilizar a função maior, como o exercício pediu. Ó. Bom, vou passar agora a variável tamanho no primeiro parâmetro da função maior e no segundo parâmetro, na constante do tipo inteiro, o conteúdo 6. Ou seja, o tamanho é maior do que 6. Vamos colocar aqui a descrição. Tamanho é maior do que 6. Caso seja verdadeiro, eu vou utilizar um objeto processamento para poder ocultar a caixa de texto lá do formulário que tem o nome do departamento. Então aqui eu vou dar um duplo clique no objeto processamento e aqui eu vou localizar a função mostrar componente, que é a função que a gente utiliza para poder mostrar ou ocultar um componente. A função ela faz aí as duas coisas. Bom, a função recebe dois parâmetros. Primeiro, o componente. Se eu clicar com o botão direito nesse parâmetro aqui, percebam que o maker ele já vai posicionar na constante tipo correta, que é o componente. Olha, ele já traz aqui corretamente no tipo esperado. Porém, eu não consigo selecionar na lista o nome do componente. As funções que necessitam dos nomes dos componentes, quando elas não pedem o formulário como parâmetro, aí a gente tem que ir lá no início do fluxo definir qual é o formulário, tá?
Por exemplo, a função alterar valor do componente. Ela espera como parâmetro o formulário, que tem o componente e o valor. Aí, nesse caso, eu já consigo visualizar o componente aqui. Mas nas funções que apenas necessitam do componente, que não pedem um formulário, aí eu tenho que ir lá no início do fluxo e dizer qual é o formulário que tem o componente. Então, eu vou clicar em OK nessa expressão para poder não perder o que eu coloquei aqui. E aí, voltando no objeto início, eu venho no formulário de trabalho e seleciono o formulário cadastro de departamento, que é justamente o formulário que tem o componente. Quando eu volto agora na função, eu já consigo localizar aqui e visualizar os componentes que fazem parte do formulário. O componente que eu quero ocultar é o componente nome. E aqui eu vou passar o valor que é do tipo lógico. Pode ser verdadeiro ou falso. Se for para ocultar o componente, aí eu passo falso, tá? Se for para mostrar, aí eu passo verdadeiro. Então, nesse caso aqui, como eu quero ocultar o componente, se o tamanho for maior do que 6, eu vou passar falso. Então, seleciono o falso aqui, vou clicar em OK. Venho aqui na descrição do objeto e vou inserir aqui ocultar componente. Vou ligar aqui para o objeto fim. E se não for maior do que 6, se for menor, aí eu tenho que mostrar, porque uma vez que eu oculto o componente, se tiver um outro em seguida que não tenha mais do que 6 caracteres, ele vai continuar oculto. Então depois eu tenho que mostrar. Ou seja, eu tenho que pensar aí nas duas possibilidades. Eu posso simplesmente com o Ctrl C e o Ctrl V copiar e colar o objeto, bastando apenas alterar aqui o último parâmetro para verdadeiro e a descrição para mostrar componente. Bom, liguei aqui os dois objetos até o objeto fim. Eu vou salvar esse fluxo na camada cliente. Vou colocar aqui o nome ocultar departamento. Voltando agora aqui na área de trabalho do Maker, eu vou localizar aqui o formulário cadastro de departamento, que é esse aqui. Deixa ele carregar aí na tela. Bom, venho em eventos, selecionando aqui o formulário, eu tenho os eventos dele, e eu tenho um evento ao navegar, como o exercício pediu. Eu venho aqui na tela de definição de ações e localizo aí o fluxo que eu acabei de criar. Como eu criei um parâmetro de entrada, chamado departamento, já consigo visualizar esse parâmetro aqui. Basta apenas que eu selecione o campo depnome, que é o campo que armazena aí o nome do departamento. Então, vou clicar em OK. Eu vou salvar o formulário. Voltando aqui no WebRAM. Deixa eu fechar esse aqui. Localizar aqui o cadastro de departamento. Bom, vou recarregar ele. Ó, ele já entrou no formulário aí ocultando o componente caixa de texto que contém aí no seu primeiro registro o nome comercial. Se eu for navegando, olha, ele vai ocultando todos que têm mais de 6 caracteres. O único que tem menos de 6 é o RH. E aí depois ele volta a ocultar. Ok, pessoal? Essa aí foi a resolução do exercício 3. Até a próxima.